Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, amém? Oh, que final de semana poderoso, amém? Que final de semana renovador, aleluia! Quantos foram renovados aqui? Bom, antes de dar meus avisos, assim como eu fiz no primeiro culto, eu quero dar oportunidade para alguns irmãos testemunharem o que foi esse despertar na sua vida. O que foi esse despertar, o que foi esse reencontro para você. Qual a palavra que marcou você e por que essa palavra te marcou tanto? Gostaria que alguns líderes testemunhassem, encorajassem também, né, os irmãos para esse despertar já de outubro. Gostaria que pelo menos 2 ou 3 irmãos subissem aqui, 2 ou 3 líderes. Vem aqui acima, vem testemunhar. Pode vir, Matusalém. E quem for testemunhar, fica aqui do lado aqui. Já pode subir, já pode subir, ficar aqui do lado aqui, Fagner. Pode subir, pode ficar do lado aqui. Quem quiser testemunhar pode vir, compartilha com os irmãos como é que você chegou e o que Deus fez na sua vida, no seu coração, palavra que Deus fez. Amém, irmãos. Esses 3 dias foi muito maravilhoso. Uma das palavras que me tocou demais foi a indignação, que ele fala do cego Bartimeu, que ele vivia uma vida de mendigagem. Ele se dignou com aquilo, e temos que ser assim, nós temos que se dignar do nível que nós estamos, da fraqueza que nós estamos, porque nós somos filho de Deus. Nós temos um Pai todo-poderoso, assim também que, como a Bíblia fala que pai de Bartimeu, era Timeu. Ele era um homem importante, assim também nós somos filhos de Deus, nós somos importantes. Aleluia. Então é muito gratificante estar esses 3 dias junto, renovado, despertado, para justamente ir para a obra mais à frente. Amém? Foi muito maravilhoso. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, tudo que Ele fez na vida do Matusalém, na vida de muitos irmãos. Amém. Amém, irmãos. Tá aqui é gratificante também poder estar falando para vocês que logo na frente a gente quer também que todos vocês passem também por esse despertar, assim como nós líderes passamos para ter uma nova força, como diz aí em Isaías 40:31. Aí fala: renovarão as forças e subirão como águias. Amém. Amém? Irmãos, renovar a força no Senhor é algo gratificante. Às vezes a gente acha que está de uma forma, mas quando nós chegamos num lugar onde homens de Deus, como nosso pastor, como outros pastores que estavam lá pregando, começa a pregar a palavra, o Senhor vai te mostrando mais. Amém. Sabe, você vai se renovando. Amém. Sabe, irmãos, e isso é gratificante. Sabe, poder estar na obra do Senhor e cada dia, cada semana, poder escutar a palavra, se alimentar para prosseguir. Aleluia. Amém? Que os irmãos possam pegar esse exemplo e no próximo, que vai ser aí há poucos dias, estarem conosco lá. Creio que vocês vão se renovar no Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Compartilha aí, Fagner, com os irmãos, como é que você estava antes desse despertar e como é que foi lá. Rapaz, Deus te marcou. Algo que eu achei muito interessante foi a palavra da honra. Amém. Até mesmo foi o livro que eu li esses dias, durante esse período. E algo que foi me mostrando, cada ponto, porque às vezes a gente acha que honrar é simplesmente não retrucar com a palavra, mas honrar é além de palavras. Amém. É agir, é ação. Amém. E os benefícios que a honra nos traz, em honrar a nossa liderança, em honrar os nossos pais, em honrar também, honrar pessoas que estão ali sob nossos cuidados. Então, assim, algo que marcou muito foi essa palavra na minha vida, algo que eu tive lendo, e eu orando ao Senhor e coisas acontecendo, parece que eu estava sendo testado. Aquilo que você estava aprendendo. Aquilo que eu estava aprendendo. Eu falei, não é possível, esse negócio aqui está... Aí eu chego lá, com essa pulga atrás da orelha, e o pastor fala de quê? De honra. Eu falei, é o Senhor falando comigo. Amém. Em nome de Jesus. E eu cheguei lá,
né? Fui completamente renovado. Não pude participar em todo o tempo, mas o pouco tempo ali, o período que eu estive, né, o Senhor foi renovando meu coração, falando muito comigo, né? Não fique de fora, irmãos. Na próxima temporada agora vai, né, você vai ser completamente abençoado pelas palavras e pelo Amém. Espírito Santo naquele lugar. Aleluia, Amém? glória a Deus. Aleluia. Se tiver alguma irmã que quiser testemunhar, estou vendo aqui só irmãos. Se alguma irmã quiser vir, pode vir também. Algum outro irmão também? Você tem essa oportunidade para fazer isso hoje. Eu tenho a mania de falar que quando a gente perde esses grandes eventos da igreja, a gente perde muita coisa, né? E creio que da outra vez acho que tem que se reforçar mais para poder estar nesse evento. A palavra que eu mais, né, pastor Pedro, que eu mais até pedi, né, o seu esboço para mim estar ministrando também mais para frente, né, quem sabe, em algum lugar, foi sobre a questão que Paulo falou, que diz que para ele nada importa o que era passado, o que ele tinha, né, tudo servia como esterco para ele, era como nada, né, e o que ele achava mais importante na vida dele é conhecer mais Cristo, é conhecimento mais de Cristo, porque para ele as outras coisas, para ele é como nada, não servia para nada. Né? Ele fala que as coisas que tinha para trás, para ele é como esterco, né? Não era uma coisa em vão, né? Não servia para nada. Mas sim, a vontade dele todos os dias de conhecer mais a Cristo, essa era a importância. E foi a palavra que foi ministrada, né, sobre essa questão de nós conhecermos mais de Deus, estar Amém. mais presente, mais perto de Deus. Amém. Quando nós perdemos muitas palavras igual essa agora, né, igual alguns perderam, perdeu muita coisa, irmãos. Perde, não tem como. Se eu não fosse também, eu ia perder muita coisa. Por quê? Porque o que Paulo falou é isso. Nós temos que todo dia caçar meio de nós conhecermos mais de Cristo. Amém. E nós não podemos perder esse tipo de evento da igreja. Nós temos que buscar mais, se revestir mais. Né? Um mês e pouco atrás aí passei por uma luta grande, enfermidade, família toda adoeceu, criança adoecendo, né? Lutas, né? Enfermidade, o diabo agindo na nossa família. Mesmo o negócio estava bem intenso mesmo. O pastor Pedro acompanhou como é que estava a nossa vida, nossa família. Mas eu sabia que eu tinha que ir para esse evento, para poder me renovar de novo, para poder buscar forças, energia de novo, para poder estar lutando de novo. E graças a Deus, me renovei de novo, estou aí lutando de novo, estou bem, recebi muito de Deus. Né? A palavra da pastora também, no final do batismo do Espírito Santo, fui para buscar isso, eu estava com o coração aberto para buscar isso, eu estava esperando esse momento chegar, para poder buscar mais de Deus, né, a partir de oração em línguas, e graças a Deus me reverti bem, estou feliz, e vamos continuar, e a obra de Deus está aí, para nós conhecer mais de Cristo, amém? Glória Foi a bênção. Deus, aleluia. Aleluia. Mais alguém, além da Carol, quer compartilhar, testemunhar? Se quiser, suba aqui. Ô, irmãos, que despertar poderoso. Não tem como a gente sair dali, irmãos, da mesma forma como nós entramos. É impossível. Nós ouvimos tantas palavras poderosas que nos encheram de tal forma, mas uma das palavras que me marcou muito foi a palavra do pastor Pedro a respeito de chamado, né? Até que nada mais importe. Eu até guardei o título dessa palavra porque ela falou muito ao meu coração. O pastor falou a respeito de nós buscarmos o Senhor e não buscarmos Ele de qualquer forma. Né, e para que nós possamos entender o nosso chamado, que o Senhor ele nos separou para realmente buscá-lo, para realmente fazer a obra do Senhor. Foi algo, irmãos, que ali Deus me despertou realmente para aquilo que o Senhor me fez. Sabe, foi algo muito poderoso, assim, a gente recebeu demais. A palavra também da pastora no final sobre o encher do Espírito Santo. Irmãos, que momento. Sabe, assim, nós recebemos demais de Deus, assim, foi algo que Deus nos deu visões, né, os irmãos foram realmente acrescentados em dons espirituais ali, e foi algo tão poderoso, irmãos, que eu tenho certeza que eu não vou esquecer desse evento nunca mais. Aleluia. Porque foi algo que realmente Deus moveu. E sabe, irmãos, você não pode ficar de fora. Eu quero incentivar cada um dos irmãos que não puderam estar nesse evento, nesse fim de semana, não deixe de ir no próximo. Você vai ser totalmente renovado verdadeiramente. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda que você já tenha ido no encontro, na verdade, para ir para o despertar, tem que ter pelo menos passado pelo encontro. Essa primeira remessa, realmente o nosso foco era todos os líderes em treinamento, anfitriões. E tivemos muitos anfitriões, muitos líderes em treinamento, mas agora você pode ir desde que você já tenha passado pelo encontro, ok? Se você já passou pelo encontro,
já é hora de se renovar. Como nós lemos no texto lá de 1 Coríntios, de Romanos 13, já é hora de despertar do sono. Amém? Fala para quem está perto de você, já é hora de despertar do sono. Quantos trouxeram Bíblia? Amém? Nós estamos compartilhando uma série de mensagens que tem como título Sabedoria do Alto. Eu compartilhei com você nos 2 primeiros domingos a respeito da importância da sabedoria. Amém? Falei com você que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, que Deus já tem liberado toda a sorte de bênçãos sobre você, e que se você quiser você vai comer do melhor dessa terra. No entanto, algumas pessoas não experimentam isso. Eu falei para você que uma das causas que esse versículo não responde todas as razões, não explica tudo a respeito disso, mas certamente uma das razões é porque muitos ainda são crianças, espiritualmente falando. Alguns são imaturos. Gálatas 4:1 diz que se o herdeiro é menor, mas ainda que ele seja herdeiro de tudo, se ele é criança, ele nada difere do escravo. Ou seja, ele não vai poder usufruir de tudo aquilo que o pai tem deixado para ele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Depois do segundo domingo eu compartilhei com você mais especificamente a respeito dessa sabedoria, o que ela produz na nossa vida, não é mesmo? Falei para você que a sabedoria, ela rende mais do que a prata, sim ou não? A palavra de Deus diz que a sabedoria ela rende mais que a prata e o ouro, mais do que a prata refinada, o ouro escondido. Falei para você que isso é o mesmo que nós já vemos no dia a dia. Nem sempre o que ganha mais é o que mais prospera. Nem sempre aquele que ganha mais dinheiro é o que vai prosperar mais. Mas vai prosperar aquele que tiver mais sabedoria. E a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar essa sabedoria, então, entendendo que ela vai render mais do que o dinheiro. Você precisa buscar essa sabedoria como você buscaria a prata, como você busca o dinheiro. Buscar realmente todos os dias para valer com toda a intensidade do seu coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Compartilhei com você que a sabedoria, na verdade, ela está disponível para todos aqueles que têm algo em suas mãos para governar. Talvez você tenha que governar a sua casa, a sua família, o seu casamento. Talvez você tenha filhos para governar. Talvez você tenha uma célula. Talvez você tenha uma empresa, um trabalho. Mas a Bíblia diz que o Senhor disponibiliza sabedoria, uma porção de sabedoria para aqueles que governam, para os reis. Quantos foram feitos reis e sacerdotes? Você, espiritualmente falando, você é como um rei. O Senhor te faz rei para reinar, para governar, e Ele tem te dado coisas na sua mão, e Ele está te dando sabedoria, Ele te dá sabedoria para que você reine e governe. Quantos dizem amém a respeito disso? E compartilhei com você também que a sabedoria, ela te guarda, sim ou não? Ela te protege, te livra de tropeços. Por que alguns tropeçam na sua família, tropeçam em seus casamentos, tropeçam na sua vida pessoal? Porque muitas vezes lhes falta sabedoria, sim ou não? Falta sabedoria. A Bíblia diz que quando você tem sabedoria, você correrá e não tropeçará. Amém? Correrá e não tropeçará. Você vai rápido alcançar coisas sem tropeços. Quantos dizem amém a respeito disso? Falei para você que a sabedoria é melhor do que as armas. É ou não é? É melhor você andar perto de alguém cheio de sabedoria do que andar perto de alguém armado. Sim ou não? Nós lemos aquela ilustração da Bíblia que fala que um homem pobre salvou uma pequena cidade que estava cercada de um grande exército porque ele tinha sabedoria. Amém? Bom, compartilhei com você então nesses 2 domingos a respeito disso, e eu iniciei no último domingo também, falando então o que nós precisamos para adquirir mais sabedoria. Qual que é a orientação da palavra para nós termos mais dessa sabedoria do alto? E a primeira coisa que eu falei com você é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, sim ou não? Provérbios 1, 7, eu falei para você que o temor é importante para você ter sabedoria. E o Senhor fala isso, afirma isso. Porque quando você teme a Deus, você não sai fazendo qualquer coisa por aí. É ou não é? Quando você teme o Senhor, quando você sabe que os olhos dele estão sobre você em todo o tempo, você não sai fazendo tudo que você pensa em fazer. É ou não é? Você não sai falando tudo aquilo que você te vem à cabeça, que te vem à mente. Não. Você é prudente no falar, você é prudente em determinados lugares,
Porque você sabe que os olhos do Senhor estão sobre você e isso te constrange. Sim ou não, irmãos? Isso é temor. Isso é temor. Temor é você ser constrangido. Não posso falar isso. Meu Deus do céu, o Senhor está sobre mim, que vergonha. Isso é temor. E aí, pelo fato de você ter temor, você se conduz de forma mais prudente. Amém? E isso vai produzir sabedoria em você. Quantos dizem amém a respeito disso? Essa é a primeira razão. Hoje eu quero compartilhar com você outras 4 coisas que vão te acrescentar sabedoria. Amém? É claro que sabedoria, eu falei para você, é o próprio Senhor Jesus. Quando você se enche de Jesus, você está se enchendo de sabedoria. Mas eu quero compartilhar outras 4 coisas específicas que contribuem para que você receba a sabedoria do alto. Então, além do temor, segunda coisa que eu quero falar para você, que vai te acrescentar sabedoria. Segunda coisa é, peça para quem tem. Diga assim, peça para quem tem. Pergunta para o seu vizinho, está precisando de sabedoria? Pergunta para ele. Responde para ele, pede para quem tem. Tiago capítulo 1, verso 5, olha o que a palavra do Senhor diz. É interessante isso. Sabe por que nós não temos mais sabedoria, irmãos? Porque nós não pedimos. A bem da verdade é essa. Sabe por que você não tem mais sabedoria? Porque você não pede. Porque se você pedir, o Senhor vai te dar. Sabe por que você não pede muitas vezes? Porque você acha que já tem. Esse é o pior problema ainda. É achar, se achar já sábio. Nós lemos lá em Provérbios, domingo passado, que a Bíblia fala para você não ser sábio aos seus próprios olhos. Quantos se lembram desse texto? Não seja sábio aos seus próprios olhos, porque isso é um problema. Isso vai impedir você de crescer, de avançar. Você precisa ter o coração humilde para pedir mais. Eu falei para você alguns domingos atrás, eu vou te falar de novo, certamente essa é a oração que eu mais já fiz na minha vida, pedir sabedoria. E o texto diz o seguinte, Tiago capítulo 1, verso 5, diz assim: se porém alguns de vocês, necessita de sabedoria, o que você deve fazer? Peça a Deus, que faz o quê? O que ele faz com quem pede sabedoria? A todos dá, com que, irmãos? Com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Veja, irmão, quando você pede sabedoria, o que Deus faz? Deus tem a alegria de dar. Ele dá com generosidade. Quantos dizem amém? Sem restrição. Então, se você reconhece que precisa, se às vezes você se percebe agindo de forma errada no meio da sua família, talvez você percebe, não, fiz uma compra, que negócio que eu fiz é esse, meu Deus, que latada é essa que eu fiz. Se você percebe isso, você precisa pedir, Senhor, me dá sabedoria do alto, me livra desses tropeços, me acrescenta. O que a Bíblia diz que vai acontecer, irmãos? O Senhor a todos dá liberalmente, está em algumas versões. A todos dá com generosidade, sem restrições. Então veja, peça, por que você não pede? Por que você não... E aqui é interessante, porque a Bíblia diz que aqui está um pedido de oração que você já vai ter resposta. Às vezes você fica em dúvida a respeito de coisas que você vai pedir para o Senhor, será que o Senhor vai me responder? Mas aqui tem algo que você já sabe que o Senhor vai te acrescentar se você pedir. Se você pedir sabedoria. Se você pedir, Ele vai te dar. Quantos querem pedir mais sabedoria do Senhor? Ele vai dar, Ele vai liberar. Amém ou não amém? Vou mostrar para você um exemplo na Bíblia de alguém que pediu e recebeu. Está lá em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis 3, teve alguém que pediu sabedoria. E parece que sabedoria é algo que Deus gosta de dar, por isso que nós lemos no texto, Ele dá com generosidade. Incrível, parece que alguém quando pede sabedoria para Deus é algo que alegra Ele. Eu vou mostrar para você nesse exemplo que isso aconteceu. Olha lá, 1 Reis, capítulo 3, olha lá, 1 Reis 3, eu vou falar para você desse homem muito famoso, esse irmão muito famoso, muito conhecido, esse rei, dos mais famosos de Israel, e é o homem mais sábio que já existiu. Como nasce homem sábio? Eu vou compartilhar com você uma palavra, não perca. Ok? Essa série de mensagens eu vou estar encerrando com ele. Uma mensagem exclusiva desse personagem. Porque não tem como falar de sabedoria sem falar dele. Mas hoje eu vou te dar um petisco.
ok? Está escrito assim em 1 Reis 3, verso 7. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Agora, pois, ó Senhor meu Deus. Então aqui ele acaba de assumir o reinado. Só que aqui, preste atenção, o Senhor aparece para ele, não é Aladim. O Senhor não é Aladim, mas aparece para ele e fala para ele o seguinte: pode pedir o que você quiser. Pensa, irmão, uma coisa dessa. O Senhor aparecer para você e falar: você pode pedir o que você quiser. Pode pedir o que você quiser que eu vou fazer. O Senhor aparece para ele. Você percebe que às vezes eu fico olhando assim, esse pessoal do Walt Disney, Hollywood, eles ficam copiando as coisas da palavra. E aí o Senhor aparece para Salomão e ele dá essa seguinte resposta: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E o que ele fala para o Senhor, irmãos? O que ele fala aí? Não passo de uma criança. Veja, irmão, a Bíblia diz que o que vai acontecer com o humilde? O que acontece com o humilde? Deus dá graça. A Bíblia diz o seguinte: Deus resiste ao soberbo, mas o que ele faz com o humilde? Dá graça ao humilde. Favorece o humilde. Favorece aquele que é humilde. O que Salomão está falando para Deus? Senhor, eu sou uma criança. Claro, ele já era um homem feito, mas o que ele está reconhecendo diante de Deus? Senhor, eu preciso. Ele não se colocou como alguém soberbo diante de Deus, falando: Senhor, você está falando aí, está me dando essa oportunidade, eu sabia que o Senhor ia aparecer para mim, porque agora eu sou o teu rei aqui em Israel. Veja, ele não foi com essa postura soberba de achar que já sabe que é alguma coisa. Pelo contrário, qual que é a resposta que ele dá para o Senhor, irmão? O que ele fala aí? Eu não passo de uma criança. Não sei, coloca na outra versão que estava antes, você sabe qual que estava antes? Se não souber, pode deixar nessa mesma. Na outra versão está escrito assim: não sei como conduzir-me. Aqui já estava mesmo, pode deixar nessa mesma. Aqui está algo parecido, ele falou: não sei como conduzir. Na versão que nós estávamos acabando de ler, ele falou: não sei como agir. Eu não sei como agir, não sei como me conduzir. Veja, interessante isso. Sabe por que alguns não recebem mais? Porque eles já sabem, eles julgam que já sabem como se conduzir. Veja, irmão, você já sabe como se conduzir como esposo? Vamos ser honestos, você já tinha... Veja, nós aqui não somos espíritas, né? Então você não foi marido antes, você está sendo marido agora. Você não foi pai antes, você está sendo pai agora. Então veja, você precisa reconhecer que você precisa do Senhor em todas as áreas da sua vida. Como vocês estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos dele. O que Salomão falou? Eu nunca fui rei antes. Eu sou uma criança perto do desafio que está diante de mim de reinar. Portanto, Senhor, me ensina, me conduza. Ô irmão, essa é a oração que nós temos que fazer diante do Senhor. Essa é a oração. Temos que falar: Senhor, eu não sei como me conduzir, me guia. Eu sou uma criança. Veja, em outras palavras, Salomão se reconheceu como alguém que precisava, como alguém ingênuo, que precisa. Amém, irmãos? Quando você se acha esperto, aqui você mais se estrumbica, sim ou não? Já aconteceu isso com você? Quando você se acha esperto, o bam, é onde dá problema. Mas se você reconhece como alguém que precisa do Senhor, sou uma criança, me conduza, Senhor. Veja, ele reconhece a sua humildade e te dá favor. Quantos dizem amém? Falei mais cedo, né, que essa é a oração que eu mais peço, sabedoria. E é algo que você precisa pedir em relação a tudo. E teve um momento da minha vida que eu estava como Salomão. Por exemplo, eu para me relacionar, antes de começar a me relacionar, eu orei muito a respeito disso. Por quê? Porque em relação a isso eu era como uma criança. Os irmãos terem ideia, eu casei virgem. Então não era namorador, essas coisas, alguém muito esperto, expert em namoradas. Então eu me sentia ingênuo. E aí eu ficava, uma das orações que eu fazia como Salomão: Senhor, eu sou como uma criança, Senhor, me livra então da moça bandida. Me livra, Senhor, da moça malandra, daquela que vai me dar nó, me livra.
Me dá sabedoria para eu escolher certo, me dá sabedoria para eu não entrar em latada. Irmão, eu orava pedindo sabedoria por isso. Por quê? Porque eu sabia que se dependesse de mim, qualquer moça me dava um nó. Eu ia estar enrolado. Como estão entendendo? Diga amém. Graças a Deus, Ele me deu minha esposa, aleluia. Depois que eu conheci ela, eu fiquei pensando, ainda bem que também sou eu na vida dela, senão ela estava enrolada também. Porque somos dois ingênuos, inocentes. Como estão entendendo? Diga amém. Veja, mas quando você pede, olha o que aconteceu, irmãos, por causa dessa oração. Porque ele pediu dessa forma. O que o Senhor responde aí no verso seguinte? Olha lá. Aliás, ainda é Salomão. Teu servo, verso 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Coração sábio para julgar teu povo, para que prudentemente eu consiga discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Nó. Olha o que acontece, irmão. Verso 10. Depois que ele faz essa oração ao Senhor. O que acontece aí no verso 10? O que está escrito aí? Essas palavras o quê? O que está escrito aí? Essas palavras o quê? Só as mulheres. Os homens? Todos juntos? Essas palavras agradaram ao Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa. Deus ficou impressionado. Puxa vida, Salomão, você está pedindo isso? Irmão, nada melhor do que um pai que está alegre com seu filho, sim ou não? Eu fico observando os meus filhos, eles são espertos. Aquele tamanho são espertos. Eles ficam observando os momentos que eu estou feliz. E eles chegam em mim para pedir coisas. Eles aproveitam o momento que talvez eu estou empolgado e eles querem que eu faça compromissos nesses momentos. Porque eles sabem que eu não volto atrás. Então aí eles, pai, vamos poder assistir filme hoje à noite? O que você acha? Vamos pensar, filho, vamos pensar. Eles aproveitam, porque um pai que está feliz, agradado com o filho, ele é um pai de mão aberta, sim ou não? É um pai que abençoa, está pronto para abençoar. Veja, você já é amado por Deus, lembra da palavra do reencontro? Você já é amado por Deus, mas outra coisa é você agradar o Pai, amém? Quantos dizem amém a respeito disso? E aí Salomão, a Bíblia diz que essas palavras agradaram demais o Pai. E aí sabe o que acontece quando você agrada o Pai? Pergunta para o seu vizinho, sabe o que acontece, irmão, quando você agrada o Pai? Pergunta para o outro, sabe o que acontece quando você agrada o Pai? Acontece o que aconteceu com Salomão. Olha o que aconteceu aqui, vem comigo, olha o que diz. Disse-lhe Deus, verso 11, já que pediste esta coisa, que coisa que ele pediu? Sabedoria, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos. Todas essas coisas eram coisas boas de pedir, sim ou não? Senhor, que todos os meus inimigos morram, desapareça, suma. Se ele pedisse riqueza, mas nada disso ele pediu. Mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Sabe o que acontece quando se agrada ao Pai? Ele dá o que você pede, e até o que você não pede, Ele te dá. Olha o que diz o verso 3. Também até o que você não pediu, eu vou te dar riqueza, vou te dar glória, vou te dar tudo, até o que você não pediu. Fala para o seu vizinho assim, quando você agrada o Pai, até o que você não pede, Ele te dá. Fala isso para um outro irmão, fala para ele assim, quando você agrada o Pai, até o que você não pede, Ele vai te dar. Quantos dizem amém a respeito disso? Sabe então qual deve ser o nosso propósito de vida? Agradar o Pai. Agradar a Deus, porque quando você agrada a Deus, Ele já sabe o que você quer, até o que você não está pensando em querer, Ele já te dá antes. Quantos dizem aleluia? Agradar o Pai é o melhor negócio da sua vida que você pode fazer. Melhor coisa que você pode fazer, agradar a Deus. Descobrir como é que do que o Senhor gosta, como é que o agrada, o tipo de vida que agrada a Ele. Porque até o que você não pede, Ele vai te dar. Quantos dizem aleluia?
Salomão, sem ter sabedoria, teve sabedoria e pediu algo para Deus. E agradou o pai. E Deus deu para ele até o que ele não pediu. Se tornou o homem mais rico que já existiu. Depois deu umas vaciladas, mas isso é para outra palavra. Terceira coisa. Primeiro é o temor do Senhor. Segundo é pedir para quem tem. Terceira coisa, ande com quem tem. Fala para o seu vizinho, anda com quem tem. Você quer sabedoria? Anda com quem tem. Olha o que diz Provérbios 13, 20. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Nosso culto vai ser um pouco mais curto. Os irmãos estiveram num reencontro, no despertar, estão renovados no espírito, mas precisam descansar fisicamente. Mas não posso despedir você sem antes compartilhar a palavra. Provérbios 13, 20, diz assim, quando se encontraram, diga amém. Quem anda com os sábios, o que acontece, irmão? Sábio será, mas o companheiro dos insensatos ou dos tolos se tornará mal. Aprenda algo. As suas companhias determinam os limites da sua vida. As suas companhias determinam os limites da sua vida. As suas companhias determinam onde você vai chegar, até onde você vai. As suas companhias podem ser tampa para você, ou podem ser trampolim para você. Como vocês estão entendendo? Diga amém. Se você anda com sábios, a Bíblia diz, você vai se tornar sábio. Tem um ditado por aí que diz assim, diga-me com quem tu andas, eu vou dizer para você onde você vai chegar. Se eu fosse mudar esse provérbio, eu ia falar para vocês, diga-me com quem tu andas, eu vou dizer onde você vai chegar. Anda com sábio, você vai se tornar sábio. Mas se você andar com um perverso, com um pecador, com um tolo, com o que não teme a Deus, com um insensato, vai se tornar mal. Como vocês estão entendendo? Diga amém. Se você pensar rapidamente, algumas pessoas, o caminho torto que elas pegaram começou com uma pessoa errada, com quem elas começaram a andar. Como vocês estão entendendo? Diga amém. Mas o inverso também é verdade. Quando Deus coloca uma pessoa cheia de sabedoria perto de você, é porque Ele quer levar você para as alturas. Quantos dizem amém? Portanto, os seus relacionamentos determinam os seus limites. Amém, irmãos? Você quer receber sabedoria do alto? Não estou falando aqui de você andar perto de gente inteligente não, viu? Sabedoria de Deus é completamente diferente de inteligência e conhecimento humano. Estou falando aqui de pessoas cheias de Deus, de sabedoria de Deus, que já teve experiência de fé, experiência de mudança de vida. Esse tipo de gente é sábio. Anda com esses, você vai se tornar mais sábio. Quantos dizem amém? Quarta coisa para você adquirir mais dessa sabedoria do alto. Além do temor, além de pedir para Deus que tem, Ele é a própria sabedoria, além de você andar com quem tem. Quarta coisa, medite na palavra. Diga assim, medite na palavra. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, não sei se você sabe. Salmo 119, no verso 98. Esse salmo enorme faz uma paradinha para falar sobre sabedoria. De como adquire essa sabedoria. Salmo 119, verso 98 diz assim: os teus mandamentos me fazem o quê, irmãos? Mais sábio do que o quê? Seus mandamentos, a sua palavra, me faz mais sábio do que os meus inimigos. Veja o que algumas pessoas falam por aí a respeito de inimigo de luta. Estamos passando por essa luta aqui, mas a gente aprende com essa luta. Sim ou não? Estamos passando por esses problemas aqui, mas os problemas nos ensinam. Como você está entendendo? Diga amém. Veja, as pessoas falam isso, falam ou não falam? Veja, mas você precisa passar sempre por problema, por luta, para ter que aprender algumas coisas? Não, o que a palavra do Senhor diz? Que a palavra dele te faz mais sábio do que você tem que passar por problemas, por lutas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha aqui, você não precisa passar por problema de casamento para aprender sobre casamento. Amém ou não amém? Eu sempre ficava com isso em dúvida, né?
Ficava com isso, Senhor, mas, por exemplo, como é que eu vou falar, quando eu era solteiro, liderava a célula. Como é que eu vou falar na vida de casais? Eu não sou casado. Teve uma época que eu era jovenzinho, liderava, na minha célula só tinha casais. Só casais. E aí algumas pessoas ficam, inclusive, nessa acusação, sim ou não? Mas a palavra do Senhor diz que o que vai te fazer sábio não é enfrentar problemas e inimigos e lutas. Amém ou não amém? A palavra de Deus te faz mais sábio do que passar por problemas e lutas. Amém ou não amém? Eu não estou falando que passar por problemas e lutas, você não vai ter aprendizado com isso, ok? Embora tem pessoas que passam pelo problema 10 vezes e parece que não aprende. Sim ou não? Passa por luta, a mesma luta de sempre, e parece que não aprende. Porque, na verdade, o que vai te trazer sabedoria, tem algo que te traz sabedoria, que você não vai precisar passar por problema e luta, é a palavra de Deus, amém? É pela palavra que você vai aprender a se conduzir, pela palavra você vai aprender a lidar com o seu dinheiro, sem você ter que passar por aquela luta de ficar endividado. Como você está entendendo? Diga amém. Você não precisa ser alguém que vai passar pela luta da dívida para aprender a lidar com dinheiro. Como você está entendendo? Diga amém. Você não vai ter que passar pelo problema da discórdia familiar e a divisão no lar para ter que aprender a lidar com a sua família. Como estão entendendo? Diga amém. Veja, então a Bíblia diz algo poderoso. Se encha da palavra. Leia a palavra todo dia. Leia a palavra todo dia, um capítulo que seja. Se você fazer disso, sabe, uma prioridade, uma rotina para você, algo que você é importante, que você passa o dia e fala assim, nossa, será que eu li a Bíblia? Não, eu vou ler um pouquinho, porque é importante. Assim como você para almoçar, você parar para ler a palavra, parar para se alimentar dela e ver o que ali você vai, o que o Senhor pode falar com você naquele dia. Isso vai te acrescentar sabedoria. Quantos dizem amém? Isso acrescenta sabedoria. Sabe, Deuteronômio, olha o que diz Deuteronômio, capítulo 4. O que Moisés fala para o povo de Israel a respeito da palavra. Deuteronômio, capítulo 4, no verso 5. Olha o que diz. Olha o que Moisés fala para o povo. Olha só o que a palavra diz. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos. O que são os estatutos e juízos, irmãos? Diga a palavra. A palavra, até aqui, nesse momento da história bíblica, a palavra era isso, era estatutos e juízos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa, o que, irmãos? Será o quê? Será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Amém? O Senhor está falando aqui, Moisés está falando aqui, que olha, esses estatutos, olha aqui para mim. Moisés falou, olha esses estatutos que eu estou ensinando para vocês, que era a palavra até o momento, a palavra de Deus até o momento ali. Até o momento eram os 10 mandamentos e mais algumas outras coisas. Moisés falou, isso que eu estou ensinando para vocês vai ser sabedoria. Vai resultar em sabedoria. Hoje nós temos a palavra de Deus ainda mais alongada e aperfeiçoada com o Novo Testamento, mas a verdade não muda. Quando você medita na palavra, quando você enche-se da palavra, isso vai resultar em sabedoria na sua vida. Quantos dizem amém a respeito? Por último, além do temor, além de você pedir para quem tem, andar com quem tem, além de você pedir e meditar na palavra de Deus, quinta coisa, busque estar cheio do Espírito de Deus. Veja, nós impomos as mãos sobre as pessoas para que elas fiquem cheias do Espírito, sim ou não? Mas esse serem cheio do Espírito, através, por exemplo, de você receber oração com imposição de mãos, o estar cheio do Espírito vai resultar em sabedoria. Olha o que diz Deuteronômio 34. Você está com o Deuteronômio aberto, vai para Deuteronômio 34. O que acontece com alguém que é cheio do Espírito?
Moisés impôs as mãos sobre Josué, ele foi cheio do Espírito. Mas ele não foi só cheio do Espírito, olha só, Deuteronômio 34:9. Quando se encontraram, diga amém. Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de quê, irmãos? Porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Veja, o povo deu ouvidos a Josué porque ele era muito bom? Porque ele estava cheio do espírito de sabedoria, que Moisés orou e ele foi cheio de Deus, e esse ser cheio de Deus se traduziu na vida dele como espírito de sabedoria. Você sabe, às vezes ser cheio do Espírito Santo vai ser traduzido para você, na sua vida prática, como sabedoria. Amém ou não amém? Você vai ser cheio de Deus, você vai ter aquela experiência poderosa com Deus, mas na sua vida prática isso vai resultar para você em sabedoria. Sabedoria onde as pessoas te ouvirão, você terá discernimento, você terá luz de Deus, porque você está cheio desse Espírito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Veja, eu quero ler com você, esse ser cheio do Espírito. Tiago 3,13, olha só o que diz. Tiago 3,13. Veja, irmãos, alguém que está cheio do Espírito Santo, ele manifesta frutos, sim ou não? Ele é amoroso, manso, e a Bíblia diz que é exatamente esse o terreno fértil onde a sabedoria manifesta. Quando você está cheio do Espírito Santo, e portanto você está cheio de paz, você está cheio de longanimidade, você está cheio do amor de Deus, porque você está cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que é nesse terreno que a sabedoria se manifesta. Nesse terreno. Olha lá, Tiago 3,13, quantos estão comigo até aqui, diga amém. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, não é só qualquer inveja, é inveja amargurada, e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria da onde, irmãos? Se alguém fala que está com sabedoria e tem sentimento de inveja, sentimento faccioso, acha que é o bonzão, que é o melhorzão, que fica se gloriando, essa não é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria não é a do alto. Aí o texto diz o seguinte: essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é uma sabedoria terrena, animal e até demoníaca. Verso 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora, a sabedoria, porém, lá do alto, que é o tema da nossa série de mensagens, sabedoria do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Veja, só alguém cheio do Espírito manifesta essa sabedoria do alto aí. Quantos dizem amém a respeito? Veja, você reconhece que precisa de mais dessa sabedoria? Ou é só eu que reconheço que eu preciso mais? Quantos reconhece que precisa mais dessa sabedoria? Fica de pé no seu lugar, vamos pedir. Vamos pedir por mais sabedoria de Deus, por mais sabedoria do alto, por mais sabedoria que desce lá do alto, como diz aqui o texto. Põe a mão no seu coração, meu querido, minha querida. Põe a mão no seu coração e começa a pedir: Senhor, assim como Salomão, eu reconheço que às vezes eu sou tão inocente como uma criança.